teorema. Seja K uma extensão de F, uma extensão finita de corpos de característica zero. Lembrem que para todo o capítulo de Galois eu estou utilizando característica zero. Então, existe um elemento gama em K, tal que K é igual a F de gama. Então, ao mesmo tempo, uma definição, um tal gama é dito primitivo sobre F. Então, o teorema está dizendo que existem elementos primitivos. Esse teorema é fantástico, porque, por um lado, fazer contas no corpo F de gama, lembrem que esse cara era como corpo abstrato, era simplesmente o F de x dividido, o polinômio F, o ideal dividido geral por F, onde F é irredutível, para o elemento gama, né? Um polinômio irredutível e gama uma raiz. Então não devo me preocupar com relações algébricas entre os diferentes geradores de K. Só tem um gerador. Esse teorema é falso fora de característica zero. Então um bom exercício é encontrar um contra-exemplo em característica P. Bom, vamos provar aquele teorema. Então, o primeiro passo é indução. Vamos fazer primeiro indução nos geradores de K. Então vamos supor que K é F de alfa 1 até alfa n. Então se n igual a 1, não tem nada a provar. Se n for maior do que 1, então a gente olha para a extensão F de alfa 1 até alfa n menos 1, e esse cara está dentro de K. E agora, por indução, existe um gama. Vamos chamar beta talvez. Um beta em F de alfa 1 até alfa n menos 1, tal que F de beta é igual a F de alfa 1 alfa n menos 1. Então estamos na situação onde K é igual a F de beta e alfa n. Tá? Então, por indução, a gente reduziu o problema para o problema com dois geradores. Então, devo provar que todo corpo gerado por dois elementos, na realidade, é gerado por um, em característica zero. Então, vamos chamar esse alfa n, vou chamar de alfa. Então, a gente está na situação de seja K, o corpo gerado por dois elementos beta e alfa,
Então quero provar que existe um gama tal que K é f de gama. Então vamos pegar o gama como uma combinação linear de beta mais alfa. Sem algum elemento no corpo F. Então, o problema agora é, o claim que a gente quer provar é, existe C em F tal que F de beta alfa é igual a F de beta mais C por alfa. Ok? Então, o primeiro a fazer é pegar uma extensão, então seja K', uma extensão de F de beta alfa, que era o K, uma extensão onde o polinômio F, que é o polinômio, o coeficiente sendo F de x, e o polinômio G, também no mesmo anel, que são os polinômios irredutíveis de alfa e beta. Então vou pegar uma extensão de corpos onde aqueles dois polinômios se fatoram como produtos de lineares. Isso a gente provou que sempre existe. Então, sempre que eu tenho um polinômio irredutível, sempre que eu tenho um polinômio, eu posso encontrar uma extensão de corpos do jeito que eu tenho o meu polinômio um produto de irredutíveis. Agora, de novo, utilizamos a condição de característica zero. Como estou em característica zero, então o que isso está dizendo? Está dizendo que o F se escreve como um produto de x menos alfa i, o G se escreve como um produto de x menos beta i, aqui i vai de 1 a m, aqui i vai de 1 a n, e os alfa i são diferentes dos alfa j para todo i diferente que j. Mesma coisa para os betas. E beta i é diferente que beta j para todo i diferente que j. Isso por estar em característica zero. Não podia ter raízes múltiplas. Polinômios irredutíveis não têm raízes múltiplas em característica zero. Então, peguei meu corpo gerado com dois elementos. Estou pegando uma extensão onde aqueles dois polinômios, os irredutíveis de alfa e de beta, têm raízes. Ok. Então, o que eu quero provar? Eu vou olhar, eu vou pegar essa extensão, f de gama. Tá? Então, certamente, o f de gama está dentro do corpo gerado por... Bom, tá. Então, tenho f de gama dentro de K, dentro de K'. Aqui eu tenho f. O que eu gostaria é que o f de gama seja igual a K. Sim. O gama é uma combinação linear dentro de K de beta e alfa. Mas a gente não sabe o que é C. O claim é, eu quero provar isso. Eu quero provar que existe um C que satisfaz essa condição. Então, eu vou pegar o gama genérico, com essa expressão. E eu vou procurar condições para que essa igualdade aconteça, que o f de gama seja igual a S. Tá? Então, estou assim nessa situação, esse corpo depende de C, e eu quero provar que existe um C, então que aqui eu tenho uma igualdade. Ok, mas qual é a situação? Então, obviamente, f de gama vai ser igual a K, sim, e somente sim, alfa pertence a f de gama.
Porque se alfa pertence a f de gama, não. Nessa situação é óbvio. Se f de gama é igual a esse cara, então tanto alfa como beta pertencem a f de gama. Pronto. Agora, se alfa pertence a f de gama, como o C está no corpo F, o beta pertence a f de gama. Então, alfa e beta pertencem a f de gama e, pelo tanto, o corpo gerado por alfa e beta, que é o K, pertence a f de gama. Está incluído na f de gama. Então, essa afirmação é óbvia. Então, o que eu devo provar é que quais são as... Existe um C tal que alfa pertence a f de gama. Isso é tudo que eu devo provar. Esse claim aqui virou, existe um C tal que alfa pertence a f de gama. Ok, mas o que é o alfa? O alfa é uma raiz do polinômio f. Alfa é uma raiz do polinômio f, do polinômio f em K-linha. Então, em particular, o x menos alfa divide a f em K-linha. Então, o truque agora é olhar um outro polinômio que tem uma raiz alfa. Para isso, utilizamos o g, que o g tem como raiz tem o beta. Então, a gente pode olhar o polinômio h de x, que seja igual a g de beta menos c por x. Isso é claramente um polinômio. Quando x é alfa, talvez seja melhor botar gama menos c por x, né? Então, quando x é alfa, eu tenho beta mais alfa por c menos alfa por c, que é uma raiz. Então, esse aqui é um polinômio com as seguintes propriedades. Os coeficientes estão claramente em gama de... em f de gama, e a propriedade que eu tenho é que h de alfa é igual a zero. Então, o que eu gostaria de provar é que o máximo comum divisor entre f e h é esse aqui. Porque se isso acontece, se eu provo que o máximo comum divisor, que eu não lembro como é que a gente botou os nomes, mas tanto faz aqui, vou escrever assim. O GCD entre o f e o h for x menos alfa, então, em particular, isso implica que alfa está em f de gama. Porque o máximo comum divisor se calcula igual em K' ou em f de gama. Esse é um teorema que provamos há 2 ou 3 aulas. Que se eu tenho dois polinômios definidos com coeficientes em um corpo, o polinômio f tem coeficientes em f, mas o polinômio h tem coeficientes em f de gama. Então, eu tenho dois polinômios com coeficientes aqui, e o máximo comum divisor entre eles é igual se eu calculo ele em K' ou se eu calculo aqui. Se o máximo comum divisor é x menos alfa, em particular, x menos alfa é o polinômio em f de gama. Pelo tanto, alfa tem que ser um coeficiente em f de gama. É um coeficiente daquele polinômio. Tá? Então, o que eu devo provar é que o máximo comum divisor entre f e h é x menos alfa. Ok? Está levando muito tempo, estou indo muito devagar, mas tá. Então, prefiro ir devagar do que rápido. Mas então, como vou provar isso aqui? Certamente, x menos alfa divide h, porque eu tenho essa propriedade. Ou seja, esse aqui implica que x menos alfa divide h. Então, o que eu quero provar? Eu quero provar que que não tenho outros. O f se escreve... Cadê ele? F é o produto de x menos alfa e y. Tá? Um desses alfas é esse aqui. Então, o que eu devo provar é que todos os outros não são. Tá?
Então, como f se escreve como um produto assim, então vamos dar um nome a alguma delas. Que alfa seja alfa 1. É uma das raízes. Então, agora eu quero provar é que alfa i, x menos alfa i, não divide. Desde que eu sou um garoto, não sei como escrever não divide. Mas tá. Talvez seja assim, talvez seja para o outro lado, cruzado. Mas talvez isso aqui deve ser menor. Mas tá. Que não divide h. Tá certo? Porque todos os fatores de f são x menos alfa i. Quando i não seja 1. Isso é o que eu quero provar. Mas h se escreve como produto também. Então, o que é h? Tá, quais são as raízes de h? Vamos calcular. Tá? As raízes de g estão dadas por aqueles beta i's. Então, vamos fazer que o beta seja beta 1. Tá? Que beta é uma das raízes de g. Então, quais são as raízes de h? Tá certo? Então, h de x é igual a 0 quando gama menos c por x seja igual a beta i. Que é a mesma coisa que fazer x seja igual a gama mais beta i dividido por c. Mas gama era beta mais alfa por c. Essa foi a nossa definição, que é beta 1 mais alfa 1 por c. Então, isso aqui é x é igual a beta mais beta i dividido c mais alfa. Tá certo? Talvez. Muito provavelmente. Eu sou muito ruim. Então é gama menos beta i dividido por c. Então esse aqui eu prefiro que seja menos. Correto. Então quando x toma aqueles valores, eu tenho uma raiz do alfa, do h. Tá certo? E o que eu quero é que essas raízes não sejam, o que eu preciso é que essa raiz aqui não seja alfa i quando i seja diferente que 1. Certamente quando i é igual a 1, eu tenho uma tal raiz, porque eu posso botar beta 1 aqui. Tá? Para i igual a 1, esse aqui é 0 e aqui eu tenho alfa 1. Mas para os outros eu preciso que esses não sejam iguais. Tá? Então, essa igualdade aqui que é o que implica. Então vamos botar que sejam iguais. Tá? Então tenho problemas. E ter problema significa x menos alfa i divide o polinômio h? Sim e somente sim. Agora devo fazer beta menos beta i dividido por quê? Como que é? Vou passar alfa i menos alfa para aquele lado, passar o c multiplicando e dividindo aquele, né? Então fica sendo alfa i menos alfa igual a c. Talvez tenha algum sinal errado. Tá? Mas o negócio é que essa aqui tem infinitas soluções. Tá? Então existem finitos C em F que satisfazem essa equação. Tá? E o F é infinito. Porque estão em característica zero de novo. Um corpo finito não pode ter característica zero. Tá? Então, existe um C. Então, vamos fazer o resumo da prova. Existe um C, pelo tanto, porque tem um F que é infinito, menos esse conjunto finito de elementos, tal que os alfa i's não são iguais a isso, pelo tanto, alfa i não é uma raiz do H, pelo tanto, o único fator em comum entre o F e o H é x menos alfa 1. Isso implica que alfa 1, que era igual a alfa, pertence ao corpo F de gama. Pronto. Essa foi a prova.
Talvez seja o teorema mais longo que a gente provou, mas é um teorema importante, porque é essencialmente a prova do teorema principal com que começamos do Galois, no capítulo de Galois. Ok? Então, tem que absorver aquele teorema. Toda a extensão finita de corpos é gerada por um elemento só. E a gente já tinha visto exemplos onde que se eu tenho uma extensão finita de corpos, genericamente, se eu escolho um elemento aleatório dentro do corpo, esse elemento gera a extensão. Então, essa é uma explicação por que aquele exemplo satisfazia aquelas condições. Bom, vamos continuar então. Estou indo muito devagar. Ok. Então, o que eu queria provar agora? Talvez o seguinte teorema é importante. Teorema. Seja K um corpo, G um grupo finito, G é um grupo, esse vai ser meu jeito de escrever G um grupo finito, e botem que G seja um subgrupo dos automorfismos de K. Então G age em K, na esquerda, seja F o corpo, os subcorpos de K, que são os elementos fixos por G, e seja beta um elemento arbitrário de K. Então, continuamos. Então, eu tenho um grupo finito que age em K, então a órbita desse beta é finita. Então, seja beta que é igual a beta 1, beta 2 até beta n, a órbita de beta, que é finita. Então, escreve no polinômio g de x como o produto de i igual 1 até n de x menos beta i. E o teorema é o seguinte, g de x pertence a f de x, é irredutível, é o polinômio irredutível de beta. Beta é algébrico. Sobre F, o grau de beta sobre F é igual a n. Várias dessas afirmações são óbvias depois disso. Tá? A única afirmação aqui importante é essa e que G é irredutível. Então, de essas duas, tudo o resto é totalmente trivial. Mas o grau de beta, então, é n, e em particular... não, tá, vou deixar aí. Tá bom provar isso. Mas antes de provar isso, vou deixar um exercício para vocês, como estou indo muito devagar. Talvez algum queria ir pensando um pouco mais na frente. Então, eu espero que alguém, quando eu finalize a prova daquele teorema, que vai ser 2 minutos, alguém tenha resolvido o seguinte exercício. Nas condições do teorema, ou seja, eu tenho um corpo com uma ação de um grupo finito e eu defino a F como os fixos pelo grupo finito. Tá? Então, tem um corpo, característica 0, tem uma ação no grupo finito e eu pego os fixos. Na realidade, o meu pedido não tem nada a ver com ser característica 0, mas tá. Então, exercício, provar que a extensão K sobre F é uma extensão finita.
Talvez seja melhor escrever desse jeito. É uma extensão finita. Então, se eu tenho um corpo, eu pego um grupo finito, a extensão sobre a parte fixa é finita. Claramente sem utilizar o teorema de Galois, que a gente tem que provar. A gente ainda não provou o teorema de Galois. Bom, então vamos provar o teorema. O teorema não utiliza aquela afirmação. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho beta em K, seja proof. Então, seja G de x, acho que não, f de x, em f de x, o polinômio irredutível, de beta, que sempre existe. Se o beta for algébrico, tá certo? Mas o que acontece? O g de x é um polinômio, o f de x é um polinômio em f de x. Pelo tanto, f é invariante pela ação do grupo. Porque o grupo G fixa o F. Por um outro lado, o G também é invariante. G também é invariante. Porque o grupo G só permuta os fatores. Tá? Agora, o beta é uma raiz do F. Por definição, desse f que é um polinômio, é o irredutível do beta. Mas isso implica que os beta-i's são as raízes do f. Por quê? Porque a gente já viu que um automorfismo de um corpo leva raízes de polinômios em raízes de polinômios. Então, como o beta é uma raiz, agindo pelo G, o beta vai para todos os beta-i's, é a órbita toda, então todos eles têm que ser raízes. Mas isso implica que o G divide o F. O produto de todos eles divide o F. Tá? Agora, eu gostaria de dizer que isso implica que o G é igual a F, mas não posso fazer ainda. O que acontece? Como o G é invariante e os fixos são o F, esse G pertence a f de x. Que essa é essa afirmação. Então, como o g é invariante, pertence a f de x, e como o g divide o f, que é irredutível, tem que ser iguais. Essa é essa afirmação. Tá? O resto é trivial. Estou vendo vocês com cara de... Estou falando... O que está dando errado? Qual é a dúvida? Nenhuma? Tá, então vou continuar. Quem resolveu o exercício? Ninguém? Vamos, gente. Tá, vou continuar então. Ok, qual é o corolário importante desse teorema? Tá? A gente pegou um elemento qualquer de um corpo, e eu tenho vários corolários importantes. Um deles é construir polinômios irredutíveis. Construir polinômios irredutíveis não é trivial. Porém, se vocês me dão qualquer elemento de um corpo, pega na órbita do grupo de automorfismo daquele corpo e vão ter polinômio irredutível, com coeficientes de um subcorpo. E saber quais polinômios são irredutíveis não era uma condição trivial. Metade dos problemas da Olimpíada de Matemática são aqueles. Mas o primeiro corolário importante
corolário é que a ordem, o grau de beta sobre o corpo F divide a ordem do grupo. Porque o grau de beta sobre F é uma órbita, é o tamanho de uma órbita. E o tamanho de uma órbita divide a ordem do grupo. Como isso é trivial, mas de todo jeito, não sei se vocês fizeram antes, então vamos fazer essa afirmação. Vamos fazer com algum detalhe. Que de todo jeito a gente vai precisar. Então, seja G um grupo finito. E S é um conjunto com uma ação de G. Vou denotar isso assim. G age na esquerda. Age em S na esquerda. Pela esquerda. Então, suponha que a ação é transitiva. Lembrem que isso quer dizer para tudo S e T em S existe um G em G, então que G por S é igual a T. Então, isso dá um mapa não dá um mapa, mas seja S0 um elemento de S. Então a gente obtém um mapa que vai de G para S, que leva o elemento G para o elemento G agindo nesse 0. Esse mapa é sobre G-Tor. Porque a ação é transitiva. Tá certo? Por um outro lado, o G age em G. Em G por multiplicação. Tá certo? Tanto a esquerda como a direita. Então, defino, seja GS0, esse chamado do estabilizador. E eu também nunca lembro a notação correta. Não sei se é o estabilizador de S nesse 0, de G nesse 0, mas eu vou denotar do jeito seguinte. Esse vai ser o estabilizador de S0 em G. Vou escrever isso só assim, que é um subgrupo de G e é definido como, primeiro vamos definir assim, definido como os elementos de G em G, tal que G agindo nesse 0 é igual a esse 0. De algum jeito é como o núcleo daquele mapa, só que não faz sentido falar de núcleo. Esse é um subgrupo de G. Então, posso olhar para o conjunto G dividido GS0. Esse conjunto ainda tem uma ação de G. Por multiplicação à esquerda. E é uma ação transitiva, porque a ação de G em G é transitiva. Tá? Então o claim é, nessa situação, G dividido GS0 é isomorfo a S. E o isomorfismo é esse que está aqui.
tenho um mapa que vai de G para S, eu tenho um mapa que vai de G para GS0, que é o quociente, e esse diagrama comuta. Essa afirmação é trivial. Mas notem que esse isomorfismo depende da escolha do S0. Ou seja, para outro elemento, se eu escolho S1 em S, eu obtenho um isomorfismo de S em G dividido GS1. Ou seja, que os subgrupos GS0 e GS1 são subgrupos isomorfos dentro de G, de fato são conjugados, e esses quocientes são isomorfos a S, tá? Só que não são canonicamente isomorfos. Esse isomorfismo depende da escolha do ponto de S que eu utilizei para escrever esse mapa. Esse mapa aqui era um mapa que vai de G para G por S0. Mas então, o que acontece? Se eu tenho uma ação agora em geral, se eu tenho uma ação de G agindo em um conjunto arbitrário S, e eu pego um elemento S, vamos fazer um conjunto maior que S, em T, e eu pego um elemento T dentro de T, então eu olho a órbita G por T, que eu defino como o conjunto de elementos da forma G por T, tal que G está em G. Isso aqui é um subconjunto de T, e esse conjunto G por T tem uma ação de G que é transitiva. Essa é a órbita de T, e essa ação é transitiva agora, por definição. Então, aquela afirmação trivial está dizendo que o G por T é isomorfo ao grupo G dividido pelo estabilizador de T0, onde T0 é... já escolhi um T. Pelo estabilizador de T. Então, o tamanho da órbita, se os conjuntos são finitos, o grupo G é finito, o tamanho da órbita é o quociente de G por um subgrupo, que é o estabilizador. Pelo tanto, o tamanho da órbita divide o tamanho do grupo. Que isso é exatamente o que estou afirmando aqui. O tamanho da órbita divide o tamanho do grupo. Notem que isso tem a ver com o primeiro teorema que eu não provei, que era o grupo de Galois divide o grau de extensão. Porque uma vez que eu tenho isso, e eu tenho isso aqui, então agora vem uma aplicação do teorema anterior e seu exercício. Se o K é uma extensão finita, pelo único teorema que provamos hoje, que não era trivial, o K é gerado por um elemento. Então peguem esse beta, agora utilizamos esse teorema, essa extensão vai ter grau n, e esse grau divide o grau do grupo. Então vamos escrever isso. Devia provar alguma coisa antes disso? Queria provar alguma coisa antes disso? Talvez seja legal dar um exemplo disso, mas não. Talvez mais tarde. Senão eu vou ficar sem tempo. Ok. Então, seja não, mas antes disso, deixa eu provar uma coisa mais simples. Que é o seguinte, corolário do mesmo teorema. Toda extensão de Galois é um splitting field. Então, seja K uma extensão de f, seja G um polinômio em f de x, e suponha que G de alfa é zero,
com alfa que pertence a K. Então, G se escreve como um produto de x menos alfa i igual 1 até n com alfa i em K. Ou seja, toda vez que eu tenho uma extensão finita de corpos de características. Aqui eu vou precisar Galois mesmo. Uma extensão de Galois. De corpo de característica zero. Se eu tenho uma raiz, então eu tenho todas as raízes de G. Que isso é parte de um teorema que a gente já provou antes. Está dizendo que toda extensão de Galois é um splitting field de algum polinômio. Esse era um teorema que a gente já tinha, que as extensões de Galois eram splitting fields e splitting fields eram extensões de Galois. Então agora o negócio qual é? Como é que a gente vai provar isso aqui? Tá? Então, vamos provar isso. Proof. Ok? Então a gente olha para G, que é um polinômio irredutível, e eu tenho uma raiz daquele polinômio. Eu olho para alfa em K. Como a minha extensão é uma extensão de Galois, eu sei que o F é igual ao K fixo pelo grupo de Galois. Nas extensões de Galois, o grupo F era o corpo F era o corpo fixo pelo grupo de Galois. Agora eu tenho esse teorema. O grupo de Galois é um grupo finito. Eu tenho um elemento em K, eu olho para a órbita. Alfa 1, que é igual a alfa, até alfa n, a órbita. De alfa. E aquele teorema está me dizendo que o F, sendo que desafortunado que eu botei G, e aquele polinômio lá também é G, mas tá. O F, que é o produto de x menos alfa i, de i igual 1 até n, é irredutível em f de x. E essas são todas as raízes. Tá. Só que é irredutível. E o alfa é algébrico de grau n sobre f. Tá? Agora, a extensão KF, como é uma extensão de Galois, é igual ao número de elementos do grupo de Galois. Agora, a pergunta é por que esse grau é igual à órbita do alfa? Tá? Então, se eu consigo provar que esse grau aqui é igual a esse n aqui, o teorema acabou. Tá? Todo mundo está vendo isso? Se eu consigo provar que aquele grau da extensão de K para F é o n, que é o tamanho da órbita, o teorema acabou. Por quê? Porque, então, esse alfa vai ter exatamente n raízes, e eu já tenho um polinômio que é irredutível, com n raízes, tudo diferentes, em K. Então eu devo provar isso. Tá? Então vamos fazer esse teorema. Então, esse aqui segue do seguinte, que é o teorema, seja G é um grupo finito, que age num corpo K, ok? Seja correto. Seja F igual o K de G,
Então, o grau da extensão K em F é igual à ordem do grupo. Ok. Depois eu podia fazer isso de um outro jeito, que é um pouco melhor. Bom, vamos provar primeiro isso. Então, o que acontece? Se a extensão K é uma extensão finita, então a característica 0, existe um beta que está em K, tá o quê? Beta é igual a f de K. Ok? K é igual a f de beta. Esse é o teorema que começamos provando hoje. Então, tudo é extensão finita é gerado por um elemento. Agora eu pego esse teorema aqui. Tenho um corpo, tenho um grupo de automorfismos que agem naquele corpo, tenho um elemento beta. Vamos olhar a órbita. Então, seja beta 1 até beta n, a órbita de beta em K por G, pela ação de G. Então, o que a gente sabe é que beta é algébrico, e o grau de beta, que é o mesmo que o grau dessa extensão, é igual a n. Então, o que eu quero provar é que o tamanho da órbita é o tamanho do grupo. Mas, como sou estúpido, eu apaguei aqui a equação que a gente tinha. Essa é a mesma coisa que provar que o tamanho do estabilizador, que é o estabilizador do beta, eu quero ver que esse cara é 1. Porque o tamanho da órbita era o tamanho do grupo dividido pelo tamanho do estabilizador. Tá? Mas o que acontece? O F, o G, deixa fixo o F. O G deixa fixo o F. Deixa eu escrever assim. G fixa F. Agora, se tem algum elemento G em G que fixa beta, como o G fixa F e fixa beta, ele fixa F de beta. Mas isso é tudo K. E meu grupo era o grupo de automorfismos de K. Então, se eu tenho um elemento G que fixa tudo K, o G é a identidade. Pelo tanto, o estabilizador é trivial, pelo tanto, o tamanho da órbita é o tamanho do grupo. Em particular, isso prova o teorema 1, que a gente começou há 2 aulas, acho, que é, como corolário desse teorema, se eu tenho uma extensão finita, eu acho que eu escrevi do jeito seguinte: o grupo de Galois de um corpo K sobre F divide a ordem da extensão. Por quê? Porque a gente olha para esse teorema com o grupo G sendo o grupo de Galois. Então agora estou na situação seguinte: eu tenho o corpo F que está dentro dos fixos pelo grupo de Galois, por definição, né? O grupo de Galois de K sobre F são os automorfismos de K que fixam F. E esse cara está aqui dentro de K. A gente provou que essa extensão aqui tem grau
a ordem de G, que é a ordem do grupo de Galois. Pelo tanto, a ordem dessa extensão divide, desculpa, esse cara divide a ordem dessa extensão. Tá? Corolário desse teorema então agora faz sentido olhar no caso onde que essa extensão tenha grau o grupo de Galois. Então, quando eu tenho uma extensão de Galois, então faz sentido assim, K sobre F é de Galois, que essa por definição era que a extensão é de grau, a ordem de Galois, a ordem do grupo de Galois. Mas então, naquele caso, isso implica que F é igual a K invariantes pelo Galois. Que isso é uma coisa que a gente estava utilizando, mas nunca provamos. Agora estamos provando. Porque agora eu tenho que, como esse grau é o grupo de Galois, e esse grau é o grupo de Galois, então esse grau tem que ser 1. Portanto, esses dois corpos são iguais. Bom. Então, tenho 5 minutos, tem um problema nessa prova. O único que eu fiz foi o seguinte, tá? Então, vamos voltar a esse teorema. Esse teorema aqui eu peguei um corpo arbitrário, característica 0, peguei um grupo finito agindo naquele corpo, defini os invariantes, e eu falei, tá, essa extensão de K para os invariantes tem grau a ordem daquele grupo. E o único segredo foi pegar um beta que gera o K, ou seja, aquele K existe um elemento primitivo e aquele K é gerado por aquele beta. Onde que eu errei? Por que eu não posso afirmar que existe aquele beta? Isso aqui é módulo, um exercício que eu deixei para vocês. Que é o K sobre o K de G é uma extensão finita. Se eu não sei que aquela extensão é finita, eu perdi, eu não posso utilizar o teorema de que existe o beta. O beta. Então, deixa que eu fale como é a prova daquele exercício, que eu esperava que vocês fizessem. Tá? Eu preciso aqui que essa extensão seja finita. Eu não provei isso, eu deixei como exercício. Então, deixa eu falar só, não vou escrever como que é a prova de que essa extensão é finita. Então, o primeiro a notar é que o que sim provamos é que, dado qualquer elemento de K, tá? Só vou falar ideia para esse exercício. Do exercício está aí. Então, o negócio é o seguinte, se vocês têm essa extensão K sobre F, e esse cara aqui é os invariantes pelo grupo. Então, o que sim provamos é que para tudo beta que esteja em K, então eu tenho o F dentro do F de beta, dentro de K, e o grau de B dessa extensão divide a ordem do grupo G. Porque o grau dessa extensão era o grau da órbita do beta para o grupo G. Isso provamos. Então a gente pode utilizar esse teorema. Então agora o que eu faço? Imaginem que o K não é... tá, vamos pegar o K, que é o corpo, e vamos começar com, seja, o F de alfa 1, alfa 2, tá? Começando a agregar elementos, assim, para construir o K. Então o negócio é o seguinte, pegam primeiro um elemento alfa 1 que esteja em K e não esteja em F, que não seja fixo. Então olhem para essa extensão F de alfa 1 em F. E F de alfa 1 em F divide a ordem do grupo. Então em particular é menor que a ordem do grupo. Agora olhem para um alfa 2 que esteja em K, mas não esteja em F de alfa 1. Então agora eu tenho uma extensão da forma
F dentro de F de alfa 1, dentro de F de alfa 1, alfa 2, dentro de K. Mas essa é uma extensão finita, e para esse cara eu posso provar que, porque essa é uma extensão finita, eu posso utilizar o teorema, que esse cara aqui é F de algum elemento. E agora, de novo, utilizo que o grau desse cara divide a ordem do grupo. Então, o grau de essa extensão também é menor que a ordem do grupo. Isso não para. O argumento é sempre o mesmo. Agrega um elemento a mais. Aquele cara é a mesma coisa que o gerado por um elemento só. E como é gerado por um elemento só, divide a ordem do grupo. Então a pergunta é, aquele exercício virou, por que essa sequência é finita? Isso eu deixo para vocês. Ok, eu devia provar mais alguma coisa, mas não vou tirar tempo de vocês. Ah, não. Eu estou com tempo. Né? Ah, estou com tempo. Estou calculando mal, estou calculando errado o tempo. Tenho ainda meia hora. Ah, eu achei que só tinha 5 minutos. Então vamos provar algumas coisas que eu devia provar. Então, primeiro vamos dar alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo é, olhem para o corpo de funções. Corpos de funções racionais. E esse cara tem um subgrupo G, que é um grupo de ordem 4, que haja aí, que leva o Y, esse grupo G é gerado pela transformação seguinte, levar o Y para I por Y al menos 1. Tá? Vamos chamar essa transformação sigma. E sigma a la quarta é igual a 1. Então, G é Z4Z. Isso, claro, estou dando como é a ação de um grupo num corpo, explicando como é a ação num gerador daquele corpo. Né? E claramente isso se estende de um jeito único para um automorfismo de esse corpo, que vai ser o K. Então a pergunta é, o que é o F, que seja o K invariante por G? Mas o teorema que a gente tem é muito forte. Eu posso olhar o Y e pegar a órbita desse Y em K. Então, a órbita do Y é Y, I por Y inverso. Bom, agora eu devo levar Y a... Eu tenho I por Y inverso, que isso aqui é menos I, eu sou péssimo, então tem que fazer comigo. Eu tenho I por menos I por I. Y. Isso aqui é mais um. Opa. Aqui tem alguma coisa gravemente... Eu gostaria que seja um menos um, né? Então alguma coisa eu fiz mal. Como que é? O que eu fiz errado? Aí tem que ser um menos I. Então alguma coisa me fez mal. I por Y é menos 1. Sigma. O Y. Como que é? Para cada número complexo ou o próprio número complexo? Mas aqui está certo. Aqui não vai com isso. Está correto. Obrigado. Se for, está correto. Eu sou esse cara. Que é igual a menos I. Então tem menos I
e o outro é menos I por Y menos 1. Então, x, se eu fico cansado, vocês devem ficar mais cansados ainda. Esse polinômio é irredutível, tá? É esse aqui por x menos I por Y inverso por x mais Y por x mais I por Y inverso é irredutível. Porque isso é igual a x quadrado menos Y quadrado por x quadrado, ou menos o quadrado desse cara aqui, que é mais Y quadrado. Tá certo ou não tá certo? X. Como que é? Talvez tem uma coisa errada aqui. X. É, menos 2. E o mais. Porque o mais está correto, né? É I por menos I. Está correto. Sim, por Y menos 1, tá correto. Então, isso aqui é x à quarta mais x quadrado por, vamos botar mais x quadrado, ou menos x quadrado, seja melhor, x quadrado por y quadrado menos y ao menos 2 mais menos 1. Isso é irredutível. E tem grau 4. Então, pelo teorema que a gente provou, a extensão de f c de y é de ordem 4. Por um outro lado, olhem que definem x não, z como y quadrado menos y ao menos 2. Então esse polinômio aqui, vou chamar esse cara de g de x. G de x pertence a o corpo a L de x, onde L é o corpo C de Z, que está dentro de C de Y. Então, estou olhando a todas as funções racionais em Z, numa variável Z, que é essa. Claramente eu tenho um morfismo de esse corpo para esse corpo, que é uma inclusão, que leva o Z nesses caras. Então esse é um corpo L, e esse polinômio aqui tem coeficientes naquele corpo. Os coeficientes são 1, Z, ou menos Z, e menos 1. Tá? Por um outro lado, o Z é invariante. Por sigma. Porque, bom, y vai em I por y menos 1, esse cara ao quadrado é ele mesmo. Na realidade não. Y ao quadrado vai para esse cara aqui, para menos y ao menos 2. Então, eu tenho I por y ao menos 1 ao quadrado. Esse aqui é igual a menos y ao menos 2. Então, esse cara vai para esse cara, e pode ver que esse cara vai para esse cara. Então, Z vai para Z. Mas isso implica, então, que o L está dentro
do F, que está dentro do K, que é o CDI. Mas essa extensão aqui é de grau 4, já vimos, e essa extensão aqui é de igual 4, porque o polinômio tem grau 4 e é irredutível. Então, como o y gera esse corpo sobre esse corpo, e esse polinômio irredutível é de grau 4, esses dois são iguais. Portanto, o f é igual ao L. Isso quer dizer que toda função racional, tá? C de y, invariantes pelo grupo Z4, gerado com y que vai a i por y a menos 1, é igual a funções racionais em y ao quadrado menos y a menos 2. Esse é um caso muito particular de um teorema importante, que é o teorema de Lüroth. Seja G grupo que age em C de y e que fixa os complexos, automorfismos, que fixa os complexos, então existe uma função racional z de y tal que C de y invariante por G é isomorfo a C de Z. Então, para qualquer subgrupo de automorfismo, a gente fez um grupo particular. Existe uma função racional, nesse caso é a função y quadrado menos y ao menos 2. Tem que ser uma função racional, não é um polinômio, isso é óbvio. Tal que os invariantes são funções racionais em funções racionais. Esse teorema não vamos provar, mas é um teorema que eu acho que vão ver se fazem corpos de funções, né? Ou mesmo curvas algébricas. Bom, que outro teorema tinha para hoje? Quais os teoremas da primeira aula que eu enunciei e não provei? Tá? O único que está faltando, eu acho, que é o teorema principal, que é a correspondência entre subgrupos finitos e subgrupos e grupos de Galois e as subextensões. Esse eu vou fazer na próxima. Que outro teorema que eu tenha enunciado e não provado tem? Tem algum outro? Já 2 aulas. Acho que já. Tem alguma coisa que eu não tenha provado hoje? Em 20 minutos não vai dar para provar o teorema principal. Então, tem alguma coisa que estou sem provar? Em 30 segundos para decidir se tem alguma coisa sem provar, senão eu vou dar para vocês 20 minutos. Bom, eu acho que a única coisa que eu posso começar a provar agora é o teorema fundamental. E que isso eu não queria provar hoje. Então, isso eu vou fazer na próxima. Tem alguma dúvida da lista? Estão fazendo a lista? O monitor nem me falou. Falou na realidade que todo mundo fez aproximadamente tudo. Alguém resolveu o problema dos complexos? De um jeito não trivial? Encontrar como são os complexos construtíveis. Tem alguma solução inteligente? Bom, talvez eu dou. Falem com o monitor. Já marcaram alguma aula? Marcaram alguma monitoria?
Alguém vem para monitorias? Quando vai ser a primeira? Ah, quinta a gente não tem aula. Tá certo. E a outra... Quando é a prova? A prova ficou para 20 e pouco, né? Estava no site. Não lembro. Eu botei, acho que 20 e pouco. Tá, a próxima não deve ser a prova. Sim, então a próxima aula é a terça. Que pena. Eu achei que desta vida eu tinha mais tempo. Tá. Se não tem nenhuma dúvida, deixo livre a você.